Sejam bem-vindos ao episódio número 68 do Quatro Cantos do Mundo. Hoje connosco um avançado que, apesar de ter apenas 26 anos, conta já com uma vasta experiência internacional, alguém que fez uma carreira a pulso, que está a subir a pulso, Paulinho. Paulinho, antes de começarmos com esta nossa conversa, com esta nossa entrevista, deixo-te o meu agradecimento. É um gosto para mim ter-te aqui no Quatro Cantos do Mundo. Eu também agradeço muito, também é para mim um grande gosto poder estar aqui a falar contigo e a partilhar algumas histórias e uma experiência minhas. Vamos lá a isso. Paulinho, olha, acho que é importante dar aqui um bocadinho de contexto a quem nos vê, a quem nos ouve sobre a tua carreira no estrangeiro. A tua primeira experiência fora de Portugal foi na segunda metade da época 22-23 na Dinamarca, ao serviço do Viborg. Depois passaste em 2024-25 pela Turquia ao serviço do Bandırmaspor e esta temporada começaste no Hotel Lul na Roménia e estás agora na Polónia ao serviço do Wisła Kraków. Exatamente. Antes de irmos a isto, tenho de falar em algo que tu próprio já tocaste. Sei. Eu estou aqui com uma camisola do Viborg e mais do que ser uma camisola do Viborg, é uma camisola com Paulinho nas costas. Ah, é? É, exatamente. É a minha camisola. Essa camisola é muito bonita mesmo. É uma camisola tua e eu quero puxar aqui um bocadinho pela tua memória. Vai à tua experiência no Viborg. Há um jogo fora contra o Nordsjælland. Nordsjælland, sim. Que depois, no fim, tu vais à bancada a agradecer aos adeptos e há lá alguém português. Pois é verdade. Eras Exatamente. tu? Não era eu. Mas, não eras depois, não eras tu. Eu. Tu dás a camisola a esse adepto e essa pessoa é nada mais, nada menos do que o fundador e o atual administrador do 00. Sério? Exatamente, ele na altura não te contou, porque pronto. Pois não. Exatamente, foi também foi ali no jogo, na cena do jogo, sim, mas eu lembro que ele estava. Lembro-me de ouvir português, algo assim. Um português aqui tem que dar a camisola, tem que ser. Mas acho que este jogo até perdemos. Acho que empataram, tivemos a ver hoje, 0-0, empataram 0-0. Mas era um jogo que tínhamos de ganhar, ou assim qualquer coisa, para não termos que ir ao play-off da Europa para conseguirmos ir diretos. Acho que era assim qualquer coisa. Foi exatamente isso que me contaram hoje também, exatamente. Pois, acabámos por empatar e tivemos de depois jogar o play-off lá com o derby contra o Midtjylland. Exatamente. E pronto, ofereceste a camisola, ela está aqui na nossa redação do 00 e pronto, gravando contigo hoje tinha de ser esta camisola e tinha de contar esta história. Que coincidência, top mesmo. Não, foi muito engraçado. Por acaso, quando me contaram, gostei muito da história e pronto, achei por bem trazer a camisola. Fizeste bem, top. Paulinho, olha, nós estamos a conversar poucas semanas depois de ter sido apresentado na Polónia. Lá está, numa transferência que te tornou elegível para participar aqui no podcast, já que é o teu quarto país. Pergunto, como é que tem sido esta adaptação a uma realidade nova, a um país novo? É assim, isto de andar sempre a mudar assim de país também não é fácil. É sempre, cada país tem a sua cultura, tem o seu tipo de futebol, uns que são mais futebol de bola no pé, uns que são um jogo mais agressivo. Há sempre uma adaptação, que seja de um mês, seja de vários meses, seja de semanas, é sempre necessário isto. E depois tem outra, que é mudar em janeiro, é ainda mais difícil do que mudar no início de uma época em que se está a construir um plantel, em que pronto, as pessoas vão se conhecendo ali tens aquela pré-época, que apesar aqui também tivemos uma pré-época, porque aqui o campeonato para a meio, mas é sempre diferente quando já há um grupo definido desde o início e tudo, entrar assim a meio é sempre um bocadinho mais difícil. E aquela pré-época também é assim um pouco curta, esta pré-época de inverno é sempre um pouco curta, por isso parece que ainda estou nestes primeiros jogos ainda a conhecer os meus colegas, sabes que é que cada um vai fazer com a bola, sem bola, e pronto, é sempre um bocadinho difícil entrar numa dinâmica de uma equipa que já estava na fase da época. Mas lá está, é mais uma experiência e tenho a certeza que seja mais uns dias, menos dias, tudo vai acabar por acalmar, que é o que o jogador também precisa, assim, de calma e tranquilidade na cabeça, que é para as coisas começarem a sair no campo. Paulinho, há aqui uma pergunta que eu sou quase obrigado a fazer de certa forma. Tu trocas a primeira divisão da Roménia pela segunda divisão da Polónia. Pergunto, há aqui uma componente financeira que pesou na tua decisão, uma componente esportiva, porque afinal de contas neste momento estás a lutar para ser campeão e antigamente estavas a lutar por objetivos mais modestos, ou um bocadinho das duas? É um bocadinho das duas, para ser muito honesto, é um bocadinho das duas. Isto é esta equipa da Polónia que, pronto, é uma equipa
rica, uma equipa que tem bastantes posses financeiras e até se pode ver pelo plantel que temos, com jogadores com uma vasta carreira todos e com bom historial e muito bons jogadores. Temos uma equipa fantástica aqui. E por outro lado também sim, é diferente jogar no campeonato da Polónia do que jogar no campeonato da Roménia, apesar que o campeonato da Roménia surpreendeu-me muito. Eu adorei estar lá, fui mesmo muito feliz lá, adorei na equipa do Hotel Lula, adorei estar lá. Mas a equipa também estava, da Roménia, o Hotel Lula estava a passar por uns problemas, pronto, mais financeiros e necessitavam de vender os jogadores. E surgiu a oportunidade e pronto, também é sempre bom para a carreira de um jogador, tanto para a carreira como financeiramente, ser vendido. Vais sempre dar um passo em frente. Supostamente deveria ser assim. E pronto, e estamos agora aqui a lutar e eu acredito muito que possamos subir divisão este ano e espero mesmo que sim. Também vim para aqui com essa ideia de ajudar a equipa a subir divisão e foi muito por aí. Olha, e como é que descreves o futebol polaco numa perspectiva mais geral? Fala-se muito, por exemplo, da questão do fervor dos adeptos. Já foste sentindo um bocadinho isso? Neste último jogo, por acaso, jogámos o derby contra o Wisla de Cracau e o estádio estava com 99% de capacidade. Ou seja, estava estádio cheio. Aquilo foi um ambiente... Mas isto é o que os jogadores também gostam. Este que acho que todos queremos jogar é nestes palcos. Parece que a motivação é outra. E também jogando com uma equipa que é o Wisla, que é uma equipa com muita qualidade, também com muitos bons jogadores. E é sempre um jogo incrível de se jogar. E o ambiente por fora dos adeptos e tudo é inexplicável. Mas já me tinham dito que aqui na Polónia, o Pedro Nuno, próprio que jogou comigo no Hotel Lul, ele já jogou aqui na Polónia e disse-me que ia apanhar normalmente aqui na Polónia estádios cheios, ambientes incríveis, adeptos fervorosos e sim, para já, ok que se na Liga não é igual à Primeira Liga, não é? Mas e lá está, para o ano espero que estejamos também na Primeira Liga para podermos saber o que se é também. Mas, por exemplo, sentes que é um futebol mais físico do que aquele que vinhas tendo nesta temporada? Sinto que sim, os polacos são pessoas duras, são de estatura normalmente mais alta que nós portugueses, mais incorporados e pronto, é um jogo talvez um pouquinho mais físico, mais desgastante, mas é uma questão de adaptação, porque um jogador também tem que se adaptar à realidade em que está. Claro, logicamente. Paulinho, tu já foste falando disto e ainda agora disseste que gostavas e queres jogar a primeira divisão na próxima temporada. É indiscutível que a subida de divisão é o grande objetivo do clube para esta temporada e contrataram-te mesmo com isso bem definido. É exatamente isso, nem há de como enganar. Também temos um orçamento superior à média da liga e pronto, temos uma equipa também fantástica e o objetivo é claramente subir à Primeira Liga. Paulinho, olha, e permite também perguntar-te mais sobre o plano social, mais fora de campo. Como é que tem sido a adaptação a este país novo? Não sei se foste acompanhado para aí, se estás sozinho. Como é que tem sido viver na Polónia? A minha mulher veio comigo e isso ajuda muito mesmo. Ela vem comigo para todo lado onde eu fui. Por isso ajuda muito a adaptação e não estar aqui, não é? Tenho sempre aqui a pessoa ao meu lado, a pessoa certa ao meu lado. Mas mesmo dentro da equipa tem aqui o jogador o Semedo, que já jogou, até fez, acho que foi na formação e no Sporting em Portugal e tudo, é cabo-verdiano, ele fala português e tem-me ajudado muito também a integrar. E pronto, mas mesmo toda a equipa tem-me ajudado muito. Temos uns espanhóis, mesmo os polacos falam inglês e a adaptação não tem sido difícil todo. Agora é mais o saber, lá está, conhecê-los a todos dentro de campo e tudo, porque fora do campo toda a gente me recebeu muito bem aqui, não tenho nada a dizer. Eu já tive aqui vários convidados que passaram pela Polónia e há quase aqui uma característica sobre a qual todos falam, que é o povo polaco numa primeira fase é um bocadinho mais frio. Fechado. Exatamente. Sim, isso tens de trabalhar para os conquistar, não é? E o polaco, mesmo na Dinamarca, era igual. Estes países do norte da Europa são pessoas mais reservadas, mais frias, que pronto, gostam de ter a sua distância. Eu aqui, tu ali. Nós portugueses é que estamos mal habituados, porque nós somos um povo que recebe tudo de braços abertos e está sempre tudo bem e que eu gosto disso, não é? Mas pronto, lá está, temos que adaptar à cultura e pronto, respeitar o espaço de cada um. Mas sim, é um povo talvez um pouquinho mais frio, que gosta é mais reservado. Olha, e pergunto também se... Eu sei que a experiência ainda é curta, mas há assim já alguma história que tenha ficado, não sei, mais relacionado com a adaptação ao país, algum pormenor que destaques eventualmente?
Não me estou a lembrar assim de nenhuma história assim que me tenha marcado, porque por incrível que pareça eu sempre fui recebido em todos os países. Se calhar o que tive assim um pouquinho mais de dificuldade, que me sentia um pouquinho mais à parte, até era na Turquia. Certo. Mas que também gostei de jogar lá. Mas também gostei muito de jogar lá. Onde me senti se calhar não tão feliz foi na Dinamarca, que até foi uma experiência curta, porque eu pedi para ser emprestado logo ao final de 6 meses, porque foi um choque muito grande. Foi a minha primeira vez também que saí do país. Foi um choque muito grande. O estilo de jogo era completamente diferente do que temos em Portugal. Aí sim era um estilo muito agressivo mesmo, muito jogo, muito físico, muito. Pronto, não, e mesmo os dinamarqueses eu ainda acho que são um povo ainda mais frio do que este polaco, então havia ali uma dinâmica, pronto, mas no entanto lá fiz 2 amigos também que vão ficar comigo para sempre, que é um que está agora no Al-Wasl, acho que é assim que se diz, o Renato Júnior, e o Elias Achouri, que está no Copenhague, ele também já passou por Que Portugal, sim, brilhou sim. no meu trofense. E fiz, exatamente, fiz 2 bons amigos, mas a experiência do futebol em si não foi a melhor. Permite-me só tocar aqui em duas questões antes de irmos para esta experiência na Dinamarca, que foi realmente a tua primeira fora de Portugal. Pergunto, sentes que o trajeto que estás a fazer e a carreira que estás a construir tem ainda mais valor devido ao facto de na formação não teres passado por nenhum colosso? É que tiveste ali uma curta Sim, sim, passagem sim. pelo Braga, mas percebes onde eu quero chegar? Ou Sim, seja, sim, sim, percebo. Mas eu não diria que tem mais ou menos valor. Diria apenas que é diferente e cada jogador tem o seu trajeto. E acho que cada vez mais vê-se jogadores a subir a pulso. Há vários exemplos. O Serginho do Santa Clara também chegou a jogar na mesma divisão que eu, na Distrital de Braga. E agora cada vez vê-se mais, há mais oportunidades, cada vez mais. Mas lá está, não acho que seja. Acho que é apenas diferente. Uns passaram por uns clubes melhores da formação e que se calhar até agora nem chegaram ao nível profissional, pronto, que desejavam chegar. Outros que pensavam que nunca iam lá chegar, se calhar o meu caso, e acabei por chegar. E cada um tem o seu trajeto, cada um tem a sua história e pronto. olha, pegando até no que estavas a dizer, vou lançar-te aqui também uma espécie de desafio. Lembras-te de algum colega com quem tenha jogado na formação, nestes clubes, com não tanta expressão, tu achavas que podia eventualmente chegar a um nível deste género, a profissional pelo menos, e por uma razão ou por outra não chegou? Sem dúvida, na formação joguei com muitos jogadores que eu dizia, não, este aqui tem o toque diferente, vai ser diferente. Depois, pronto, talvez por falta de trabalho, pronto, também não querer mais do que isso, há várias razões, mesmo a própria vida não ter levado para esse caminho, mas sim, joguei com jogadores que para mim podiam jogar facilmente a Primeira Liga de Portugal e que, pronto, ficaram na Distrital. Tal como também já joguei com os jogadores que, pronto, simplesmente não aconteceu. Bom, e olhando já aqui um bocadinho para o teu trajeto sénior, tu começas o teu percurso sénior no Sampaio de Arcos, vais depois para o FAF e depois para o Estrela. Como é que descreves estes primeiros anos como sénior lá está, a fazer passo a passo até ao futebol profissional? Pois, isso foi para mim, quando cheguei ao futebol profissional, foi um bocadinho um choque. Porque lá está, eu vinha de realidades, se calhar diferentes do que outros jogadores que já estavam na Segunda Liga, Primeira Liga, e então eu tive sempre de me ir adaptando e perceber o que é este mundo do futebol profissional, porque é completamente diferente daquilo que temos mesmo no próprio FAF. Quando eu estava lá era um pouquinho diferente de quando cheguei ao Estrela da Amadora, era uma realidade bastante diferente. Mas eu sempre acreditei, mas com aquela dúvida, será que vai dar? Mas sempre trabalhei e tentei para conseguir chegar ao futebol profissional. Quando saí de Sampaio de Arcos, fiz uma época muito boa mesmo, e por isso é que também despertou o interesse do FAF. Quando cheguei ao FAF, a época correu bem, não foi isso tudo, mas as coisas foram correndo bem e surgiu a hipótese de ir para a Estrela como, pronto, o miúdo, o avançado, pronto, a segunda aposta, não queria ser a primeira. Quando chegou à Estrela, as coisas, pronto, o primeiro jogo faço logo gol, as coisas começaram a acontecer e pronto, foi bola de neve, a motivação também começou a crescer e pronto, no Estrela, foi muito feliz mesmo no Estrela Amadora, é a minha casa em Portugal, eu adorei jogar lá e tenho grandes memórias e grandes recordações lá, mesmo a ligação que tinha com os adeptos lá era diferente.
Olha, tu já foste falando aqui um bocadinho desta questão da transição. Nestes primeiros anos de Sampaio de Arcos, de FAF, estiveste apenas dedicado ao futebol ou ias conciliando Não, com estudos, com é trabalho? exatamente com estudos. Eu acabei lá por fazer uma licenciatura em Engenharia Biológica na Universidade do Minho. Só que depois, lá está, quando eu fui para o Estrela e fui para Lisboa e tudo, e não era impossível de conciliar já, e então pus em stand-by até hoje. Pá, não acredito que vá voltar a pegar nisso, mas está sempre em aberto, posso sempre voltar. A licenciatura já está acabada, mas acho que não. Porque era algo, lá está, era um plano B que eu tinha se não desse certo, tinha que ter alguma coisa na vida, não é? Claro. E então tinha esse plano B, mas que nunca era o que me ia fazer 100% feliz, nunca era aquilo que realmente me ia. Então dou graças a Deus também por ter sido feliz, porque é mesmo assim, porque também é preciso muita sorte para chegar lá no futebol, e felizmente deu tudo certo. Fomos colegas de universidade então, porque eu tirei a licenciatura em Na Ciências da Universidade de Minho? Comunicação na Universidade de Minho. Eu sou de 98, tu és de 99, 99, certeza que já nos cruzámos para lá. se bem que tu devias ser no campus de Guimarães, não era? Não, de Braga. Era de Braga? Então Era. cruzámos de certeza. Cruzámos de certeza para lá. Exatamente. Olha, pergunto também, olhando para este trajeto, até olhando mais para a fase em que estavas na Distrital, há assim alguma memória que tenhas que te faça pensar de vez em quando? Eu passei disto para aquilo em que estou agora, ou seja, algum aspecto em concreto? Eu mesmo até que me esqueça disso, por vezes, porque pronto, já bem uns anos, eu sempre que estou com os meus amigos de Braga, amigos de pequenos, eles fazem-me sempre questão de relembrar tu já viste, tu há poucos dias estavas aqui, não eras uma pessoa normal, nas palavras deles, e agora és aí um jogador de futebol profissional, e pronto, e fazem sempre questão de me lembrar, e também é bom para manter os pés no chão, porque às vezes no futebol podes ter muito esta tendência de bicos de pés, e não, tens de saber bem de onde é que tu vieste e por onde é que tu queres ir. E acho que deve ser interessante porque, por exemplo, na altura de Sampaio de Arcos, imagino eu, ok, tinhas muitos miúdos que estavam a começar como tu, mas de certeza que tinhas já jogadores mais velhos, já mais batidos, pais de filhos, eventualmente, não era? Então aqui uma realidade. É isso. E eu vou ser sincero, eu quando cheguei ao Sampaio de Arcos no meu primeiro ano de sénior, eu nessa altura até pensei em desistir de futebol. Porque eu tinha saído da formação do Merlinense, estava no Merlinense, e na altura o Merlinense nos séniores estava na terceira liga. Certo. Não havia terceira liga, 3, era Campeonato de Portugal, exatamente. E até estavam bem. E eu, na altura, no meu último ano de formação, no meu último ano de júnior, recebo uma proposta de Gil Vicente a meio da época. E na altura, Gil Vicente, para mim, tem que aproveitar isto. E fui falar lá com a direção do Merlinense, na altura, até a ver se me davam a carta para eu mudar de clube. E eles falaram: opá, nós damos, por favor, fica aqui, tens de ficar porque nós vamos contar contigo para os séniores, vais ser uma peça fundamental aqui para ficares aqui na equipa sénior. Opá, eu pensei, realmente, vou estar a sair agora por meio ano e depois eles dão-me um chute com o Gil Vicente, que é mesmo assim, porque era uma equipa, já estava na primeira liga na altura. Eles depois até tiveram um problema e desceram, mas eu acho que naquela altura estava na primeira liga. Não tenho a certeza. Estavam ali na fase da transição. Acho que sim. E eu pensei, isto mais vale ficar aqui, começo o meu primeiro ano de sénior na terceira liga, já é muito bom, depois vou subindo. E chega ao final da época, nem sim nem sou, pois não me dizem nada, simplesmente vai-te embora. E foi uma coisa que me tocou muito na altura. E eu pensei mesmo, não quero isto não. E é que depois nunca me apareceu nada. E ligou-me o Sampaio de Arcos e eu pensei, não vou jogar na Distrital, não quero, mais vale, tirar o meu curso e tudo. Só depois por acaso tinha um amigo que jogava lá, e ele é que me convenceu: anda lá, vamos aqui os dois, e pronto, vais ver que vai ser porreiro mesmo para nós. E pronto, acabei por ir, e acabou por correr bem, e depois lá está, a bola de neve, e as coisas começaram a correr bem, foquei-me um pouquinho, trabalhei, e pronto, deu certo, felizmente. Pronto, a minha pergunta é: já pagaste um jantar a esse teu amigo? Quantos já não lhe paguei? Eles ainda há pouco, por acaso, visitaram-me aqui na Polónia, estiveram cá. Não, mas olha, muito interessante, e perceber realmente que tiveste aí isto de desistir e tive agora... mesmo, porque eu pensei, isto vai-me aparecer de certeza alguma coisa de terceira liga ou assim. Nada, Distrital, então pronto. Mas olha, ainda bem que não desisti. Exatamente. Ainda bem. Paulinho, e olhando aqui numa visão mais macro para a tua carreira,
Isto é uma situação que logicamente ainda pode mudar daqui para a frente, mas fica um amargo de boca por até este momento só teres, deixa-me ir aqui às cábulas, 167 minutos na Primeira Liga Portuguesa. Gostavas de ter tido a oportunidade de te mostrar de outra forma na principal competição do teu país? 100%, sem dúvida. Eu quando saio do Viborg e vou para o Portimonense, eu fiquei, vou jogar a Primeira Liga Portuguesa, agora sim. Por uma razão ou por outra, por vários fatores, o futebol é mesmo assim, não podem jogar todos, há opções e pronto, não acabou por correr da maneira que eu esperava, infelizmente. E ficou sempre esse sabor de podia ter sido mais na Primeira Liga Portuguesa, podia, mas infelizmente também é uma coisa que eu sinto, é que dá-se muito mais valor ao jogador português lá fora do que o que dão lá na Primeira Liga, na Primeira e na Segunda Liga, do que em Portugal. Parece que nós, para sermos valorizados em Portugal, temos de sair primeiro e depois sim, um dia voltar. Fica um bocadinho, e o que eu sinto é que nos outros países não é assim. Os outros países valorizam muito mais os seus do que os estrangeiros. Os estrangeiros têm que ser muito melhores que os outros para jogar, e em Portugal, ali na dúvida, vai o estrangeiro. Eu sinto um pouco isto. Eu gostava de perguntar porquê é que achas que isso acontece e que solução é que achas que poderia haver? É mesmo uma questão de mentalidade. É isso que eu ia dizer, é a mentalidade, é uma questão de mentalidade e opá, não te sei dar uma solução e nem te sei dizer o porquê, mas foi algo que eu já presenciei muito e eu acho que se falares com vários portugueses, principalmente os que andam cá fora, acho que vão todos ter este toque, vão todos sentir isto, vão todos dizer isto, pelo menos com todos por onde eu passei e todos os portugueses que eu conheci cá fora também, todos tinham este mesmo pensamento que eu. Paulinho, olha, e permite-me perguntar-te, é certo que não é o foco da nossa entrevista, mas destas experiências em Sampaio de Arcos, Faf, Estrela, tens assim alguma história que queiras partilhar, que tenha marcado também de alguma forma, mais caricata, mais curiosa, mais engraçada? Eu sei que perguntar isto assim do nada é sempre, mas se tiveres alguma coisa, alguma história... Eu fiz muitas boas histórias com muitos amigos, histórias até muitas vezes assim, pronto. Mas coisas que me chocaram, olha, mas acho que até o Pedro Nuno já te falou disto, que é lá na Turquia, que eles lá são um bocadinho, é um povo muito preguiçoso e largado. E então, aquilo ao intervalo, antes do jogo, depois do jogo, a fumarem dentro do balneário e tudo, aquilo era uma loucura. Aquilo é. A gente vê lá coisas que pensa que nunca vai ver. Mas que, no entanto, eu gostei muito de jogar lá e o futebol lá é top. Mesmo os estádios parecem todos de melhores que a Primeira Liga de Portugal. E os adeptos lá da Turquia também, aquilo é inexplicável. Acredito que sim. Olha, centrando então atenções nesta tua primeira experiência fora de Portugal, pergunto primeiro, como é que reagiste ao interesse do Viborg, na altura em que estavas no Estrela, e pergunto também, dentro desta questão, quão difícil foi deixares o Estrela, já disseste que é a tua casa em Portugal, numa época em que o clube estava muito bem na segunda liga e depois até sobe, como é que foi todo este processo da mudança para a Dinamarca? Eu vou-te contar desde o início. Quando cheguei ao Estrela, as coisas foram correndo bem, e em novembro do meu primeiro ano no Estrela falava-se de grandes clubes que eu já ia ser vendido para aqui, para ali, e as coisas estavam até assim bem adiantadas, eu ia ser vendido. Só que depois já o jogo em Penafiel, dia 19 de dezembro, e o meu joelho, ela teve uma lesão grave e o resto dessa época foi difícil para mim, foi difícil. E ficou-me sempre aquele sabor de tipo, fogo, perdi aqui a minha oportunidade de ser vendido, estava tão bem. No segundo ano eu acabo por ficámos só para aí 5, 6 jogadores, de um ano para o outro, que o Estrela queria mudar aquilo tudo e queria mesmo subir de divisão. Acabo por ficar lá e as coisas começam outra vez assim, faço acho que é 7 jogos, 7 golos e pumba, rasgo posterior. E eu penso, porra, outra vez. Estou outra vez a voar, outra vez uma lesão. Volto, primeiro jogo que volto, faço golo. Segundo jogo, pumba, rasgo outra vez, o mesmo sítio. E eu penso, estou amaldiçoado ou alguma coisa está aqui a passar. Sempre que eu estou bem, bem uma lesão. Mas isso também é o que toda a gente diz, não é? Que as lesões aparecem quando a gente é que está bem, não é? Mas, e pronto, eu volto outra vez desta segunda lesão. Isto já ali devia ser dezembro, janeiro. E eu volto e faço golo outra vez quando volto, e tenho ali, acho que é 12 jogos, 9 golos,
E estamos ali no final de janeiro e eu penso, opá, eu tenho que sair, isto vai surgir uma proposta e a proposta que chegar eu tenho que sair porque eu tenho que aproveitar esta oportunidade. E foi assim um bocadinho tomada de cabeça quente, sabes, de pá, é uma oportunidade para mim, quero jogar a Primeira Liga, o clube Tinhas também a queria. experiência negativa Sim, que das sim, lesões que tinha o acontecido. clube também queria vender, porque também é sempre dinheiro para o clube, dinheiro a entrar para o clube é sempre positivo. Gostou muito de sair porque eu estava mesmo muito feliz no Estrela e eu sabia que iam acabar por subir. A nossa equipa era muito boa a equipa lá no Estrela. E o treinador também era incrível, o Sérgio Vieira, ele comandou mesmo ali as tropas para a subida da divisão. Mas pronto, eu tinha que aproveitar aquela oportunidade. Vou-te ser sincero que depois arrependi. Que lá está, que a experiência não foi de toda que eu estava à espera que fosse. E, mas pronto, faz parte do processo, faz parte da aprendizagem também. E por certos motivos também fui subindo na carreira. E pronto, está feito. E não posso dizer que se calhar hoje pensava as coisas de outra maneira, com mais maturidade, de maneira diferente, talvez, mas foi a decisão que tomei na altura e pronto. Sim, mas lá está. Tomavas essa decisão hoje em dia com a experiência que tens hoje, não é? Exatamente. Na altura pareceu uma decisão acertada. Se calhar hoje também, se me aparecesse outra proposta, ia pensar, parecer a decisão acertada e depois, se calhar, não ia ser. Mas isto da vida também é de riscos. Exatamente. Olha, ainda assim, como é que foi a abordagem do Viborg? E pergunto, ou seja, logicamente a Dinamarca à partida é um país atrativo, mas o campeonato dinamarquês não é propriamente o mais conhecido. Ou não te deixou ali um bocado na dúvida ires para um campeonato tanto ou quanto alternativo? Não, porque na época anterior eles tinham jogado na Conference League e era uma coisa que eu queria, e nesse ano que eles me compram estão em segundo lugar. E eu pensei, pá, estamos em segundo lugar, vamos ser campeões. Eu vou para lá e eles vamos ser campeões. Pronto, uma coisa que era um bocadinho também ingênuo. E pensei, não, isto é uma equipa que está a crescer, jogou Competições Europeias, agora está em segundo, isto vai ser sempre a subir. Então vamos ser campeões. E fui muito nesta fantasia, neste sonho, sabes? E pronto, depois quando cheguei lá, os resultados também não estavam a aparecer e acabámos por ficar quinto ou quarto, ou logo que foi. Depois até fomos jogar o play-off para ir às competições europeias e acabámos por perder. Então foi assim tudo um bocadinho. Não correu como era esperado. Mas só na vertente desportiva ou tudo o que envolveu a tua experiência na Dinamarca desiludiu-te um pouco? Tudo desiludiu-me um pouco. Tudo, mesmo a vida, a cultura, a vida do país é um pouco diferente. Aquilo quando eu cheguei a fevereiro, aquilo nem se viu o sol. Aquilo nem se viu o sol lá, que a noite quase o dia inteiro e depois restaurantes fechavam às 6 da tarde e a vida era um pouquinho diferente, entendes? E a minha primeira experiência, era novo também e foi um choque muito grande. E a primeira coisa que eu disse ao meu empresário é: quero voltar para Portugal, quero voltar para Portugal e quero voltar para Portugal. E pronto, foi quando surgiu o Portimonense e a Primeira Liga e pronto. Olha, na altura foste sozinho ou a tua namorada, a esposa, foi contigo também? Sim, ela veio comigo. Também mas era difícil, foi difícil. Exatamente. Olha, e por exemplo, como é que se lida, já falaste na questão do sol, a questão do frio, de jogar com neve, como é que foi? O primeiro jogo que eu faço a titular no Viborg, começa a nevar. A primeira vez que eu vejo neve na minha vida. E então aquilo foi todo um choque. E depois a treinar, mesmo agora aqui na Polónia, isto farta-se de nevar. Meu Deus, é um choque, é difícil. Mas pronto, acho que agora também já tenho outra maturidade, já vou-me adaptando às coisas e é o que é. E que estratégias é que vais tendo e que dicas é que te passaram para lidar com a neve enquanto jogas? Agasalhar-me o máximo possível. Mas não, lá está, ao início é tudo um choque, depois vais-te habituando e é como qualquer coisa na vida, é uma questão de adaptação e vais-te habituando e pronto. Paulinho, faço-te uma pergunta neste caso em concreto, mas passando também para a tua carreira no geral. Quão importante foi teres o Renato e o Elias nesta tua chegada à Dinamarca, e quão importante é teres colegas que falam português quando chegas a um clube novo? Olha, nessa altura do Viborg foi muito importante, porque eu acho que entrava em depressão nessa altura. Eu acho que entrava em depressão porque tudo estava a correr mal lá, tudo não era tudo menos como eu esperava, e ter pessoas fora de campo, não é? Teres algo com quem te dás assim também fora do campo ajuda muito. E na Turquia, lá está, foi o que eu menos tive essa companhia de fora do campo, mas lá está, também já tinha outra maturidade e fui sabendo levando as coisas no meu sentido profissional e tudo.
Por outro lado, a minha melhor experiência fora do campo, e mesmo no campo talvez, foi na Roménia, no Hotel Lu. Nós éramos pá, aí, 5 portugueses, ou lá o que era, e mais os que falavam português cabo-verdianos e brasileiros e tudo, então aquilo parecia que estávamos em Portugal. Aquilo parecia mesmo que estávamos... do balneário era quase. Aquilo parecia mesmo que estávamos em Portugal, e assim também torna-se tudo mais fácil. E os resultados mesmo lá na Roménia começaram a aparecer para todos estavam a fazer uma grande época. O clube, estávamos em lugar de playoffs quando eu saí de lá, porque lá está, não éramos o melhor orçamento, não éramos talvez a melhor equipa, mas parecia que corríamos todos uns pelos outros, a química era algo muito, muito, muito bom mesmo. Claro que sim. Olha, deixa-me perguntar também, ainda em relação ao Viborg e à Dinamarca, fala-se muito da segurança dos países nórdicos, da organização dos países nórdicos, sendo certo que a experiência em si não foi a mais positiva para ti, nesse aspecto em concreto, gostaste do que encontraste? Isso é verdade, aliás, eu deixava a porta de casa aberta, sem o trinco, e ninguém entra lá. E o próprio carro não precisas fechar, tu podes-te deixar 100 euros em cima da mesa do café, esqueceste lá de 100 euros, ninguém te vai pegar nesse dinheiro, vão-te pegar e vão-te devolver, porque aquilo também é um país rico. Eu acho que não deve haver muita gente que recebe mal lá. O salário médio deve ser bem mais alto do que Portugal. Então não há grandes necessidades, ninguém vai passar grandes necessidades nem nada. Então é um país muito seguro. Claro que sim. Olha, tu já disseste que o futebol era muito físico, mas ainda assim houve assim alguma equipa que se destacou para ti enquanto adversário? Como é que descreves o futebol dentro de campo? Vá? Olha, eu adorei jogar em Copenhaga. O ambiente em Copenhaga também é incrível. É muito, muito, muito bom. E pronto, é uma equipa fantástica, não é? O Copenhaga. Mas tem boas equipas lá. A Dinamarca, mesmo o próprio Midtjylland é uma equipa muito boa de se jogar contra. O Nordsjælland é uma equipa que tem normalmente muitos miúdos. Ele é uma equipa quase só de jogadores de 20, 21, 22 anos e jogam a bola e fazem correr atrás dela. E o próprio Brøndby, apanhei lá estádios top, os adeptos lá também são incríveis. Só simplesmente não correu bem e lá está, foi um choque muito grande a minha primeira experiência fora e tudo. Ou seja, de certa forma sentes que ok, o que encontraste não foi propriamente o que estavas à espera e o que idealizavas. Exatamente. Mas também há uma parte de responsabilidade tua por as coisas não terem corrido. Claro, isso os jogadores também têm que assumir sempre essa responsabilidade. Eu tive uma adaptação muito má, porque eu até quando chego lá as coisas começam a correr bem porque nós vamos de estágio para a Espanha e o primeiro toque que faço no primeiro jogo amigável, golo. Segundo jogo amigável, golo. E vimos embora. E eu comecei também. Era mais novo, tinha a ideia de que ia ser tudo fácil, que eu ia jogar e que ia ser eu e mais 10. E quando chego lá no jogo, primeiro jogo, segundo jogo, eu comecei a pensar, porra, compraram-me. Antes de assinar estavam a dizer que ia ser sempre eu a jogar e não sei o quê, e agora não jogo. E então deixei-me abater muito por isto e deixei muito levar no bem negra, sabes? E pronto, depois uma coisa leva a outra e as coisas não começam a sair, perdes a confiança. É que um jogador com confiança e sem confiança é completamente diferente. Perdes a confiança e pronto, é bola de neve e depois já só começas a pensar só que a época acaba, quero ir embora daqui, quero ir embora, e quando assim o é, nunca da vida vai dar certo, vai cada vez ser pior. E tenho muita responsabilidade por isso, sem dúvida. E lembras-te quanto tempo depois de ter chegado é que disseste ao teu empresário pela primeira vez que querias ir embora? Não me lembro, mas não foi muito depois. Deve ter sido coisas de 2 meses ou assim, qualquer coisa. Mas aquilo também foi uma realidade. Olha, por exemplo, aquilo era um clube. Eu acho que agora já está um pouquinho diferente, está melhor. Mas quando eu cheguei, faltava ali algum profissionalismo no sentido em que, por exemplo, tínhamos jogo em casa, não havia estágio e eu tinha que aparecer lá no estádio 2 horas antes. Ou seja, eu chegava lá, equipava-me e pronto, bora para o jogo. Não havia sabes? E, por exemplo, quando íamos jogar a Copenhaga, um sítio que é 4 horas de distância, íamos no próprio dia de viagem. Isto é coisas que para nós portugueses, por exemplo, um jogador português, é surreal, é impensável isto acontecer. Vais ter um jogo desta importância contra o Copenhaga e vais 4 horas de viagem todo dobrado para jogar, chegas lá, jogas. Tens de ir no dia anterior no mínimo, não é? Claro. E pronto, faltou, e treinávamos em sintético, mas isto é normal também nestes países aqui do norte. Mas para mim foi um choque, foi assim uma coisa que eu já não estava habituado e pronto. E
acho que concordamos que não rendeste aquilo que tu estavas à espera, que a equipa técnica estava à espera, que o clube estava à espera. Havia conversas da equipa técnica para contigo nesse sentido de perceber o que é que estava a acontecer? Foste partilhando que não te estavas a adaptar bem? Foi sempre através do meu empresário, nunca era eu que falava diretamente. Se calhar até devia ter falado na altura porque é que não estou a jogar, o que é que posso fazer melhor e tudo mais, mas foi sempre o meu empresário. E depois vinha sempre muita. Depois é fácil dizer, não jogo por causa disto, não jogo por causa disto, depois é fácil de arranjar argumentos. Mas lá está, há uma cota parte de responsabilidade minha, há uma cota parte de responsabilidade do clube. Pronto, as coisas simplesmente não correram bem e vira-se a página e bola para a frente e tenta-se noutro sítio, não dá neste, dá no outro, porque acho que a minha carreira também é uma prova disso. Deu tudo certo no Estrela, não deu no Viborg, não deu no Portimonense, deu tudo certo no Hotel Lul. Isto é às vezes o momento, também a equipa proporcionar para ti, sentiste bem na equipa, sentiste bem fora do campo. É tudo uma questão, é muitos fatores. O contexto certo, não é? Exatamente, é isso. Porque não é um jogador que eu era bom no Estrela, era bom no Hotel Lula e sou fraco no Viborg. Não é assim, porque como o meu caso, há vários casos de jogadores que fazem épocas incríveis, depois simplesmente não aconteceu naquele clube e depois já estavam para o outro e voltam a brilhar. Isto é um momento, é confiança. São muitos fatores, porque no futebol não é só aquilo que os adeptos e as pessoas veem na televisão, aqueles 90 minutos. O futebol é tanta coisa por trás, é tanta coisa. Além tu já disseste que lá está, que solicitaste estes empréstimos. Eu tinha aqui uma pergunta preparada que era no sentido de perceber se nunca houve a possibilidade de regressares ao Viborg. Parece-me que não mais por vontade tua, não é? Foi mútuo. Foi até quando eu fui emprestado pelo Portimonense e Torriense na mesma época, e quando acaba, falamos, pronto, agora vamos arranjar aqui um clube, vamos arranjar aqui as condições e tudo, e pronto. Eu nunca cheguei a voltar sequer para fazer pré-época com o clube. Certo. Paulinho, mas pegando nesta fase em concreto da tua carreira, ou seja, as coisas não decorrem bem no Viborg e depois as passagens tanto pelo Portimonense como pelo Torrense não são propriamente produtivas. Até mais do ponto de vista mental, como é que foi lidar com as coisas nesta fase? Houve ali uma certa desmotivação durante este período? Muito. Foi essa época do Portimonense e que tive no Portimonense e do Torrense foi uma época, pronto, muito abaixo do meu nível e talvez muito por parte mental, porque lá está, eu passei por essa de ser vendido e estava aí pelo sonho de ser vendido e do nada parece que me cortam ali as pernas e foi um choque muito grande para... Pronto, não soube lidar, nesse momento não soube lidar com isso e nessa época fiquei... Deixei-me levar muito e andava sempre mentalmente mais em baixo. Mas depois também tive de dizer a mim próprio, tens de acordar que isto não és novo e nadar e na bola, na vais. E depois, mesmo na Turquia, acabou por correr bem e agora no Hotel Lul estava a voar e acabei por ser vendido. E quando um jogador é vendido é sempre um sinal. Exatamente. É sinal que anda a fazer bem alguma coisa, não é? Olha, tu já disseste que houve um acordo entre ti e o Viborg para rumares à Turquia. Como é que surgiu o interesse do Bandırmaspor? Foi via empresário? Como é que isso surgiu? Foi o meu empresário, na altura estava de férias e ainda não sabia bem para onde é que eu ia. E ele falou-me desta proposta da Turquia. Eu falei com alguns jogadores que já tinham passado lá e toda a gente me falou bem e tudo. Havia sempre alguém que me falava de cuidado que aqueles podem não pagar os salários, não sei o quê. Por acaso nunca tive esse problema, pagavam sempre em dia. E foi uma experiência muito boa. Eu gostei muito e quem sabe um dia até posso voltar lá. Nunca vou fechar essa porta porque eu gostei de estar lá. A única coisa de lá na Turquia foi que eu fiz uma época praticamente toda à extremo. Eu chego lá e faço 2, 3 jogos a ponta de lança e eles, na altura estava lá o Marco Paixão comigo, que é lá uma lenda na Turquia. E ele acaba por jogar a avançado e os treinadores, a gente começaram, nós vamos fazer-te extremo, tu tens características para extremo, não sei o quê. E eu disse, eu jogo onde vocês quiserem, pronto. É porque um jogador também tem que ser assim. Claro. A gente tem que se adaptar e fazer o que o treinador, o que o presidente, o que a direção quer e ponto final. Mas não assim, acho que fiz uma boa época a extremo, que eu fiz números, fiz 8 golos e 2 assistências e quase que subimos de divisão. Nessa altura perdemos na final do play-off e pronto. Paulo, tens aqui várias camadas nas quais eu gostava de tocar.
O Marco Paixão foi nosso convidado há Sim, 2 ou 3 sim. episódios, foi também recente. Já disseste que ele tinha mesmo muita moral lá, principalmente na segunda divisão da Turquia. Ele é o melhor marcador da história, ajuda lá Exatamente, é assim, números absurdos. Deu para absorver muita coisa dele, havia essa predisposição dele para ensinar, digamos assim. Sim, muito. Ele era um profissional de excelência e um avançado muito bom. E aliás, eu quando jogava a extremo e ele avançado combinávamos muito bem e dávamos muito bem. Mas sim, absorvi muito dele, que é um jogador experientíssimo e a gente também tem que aprender sempre com estes jogadores, não é? Claro que sim. E também tocaste na questão de não terem subido na final, no último jogo. Foi. Como é que foi lidar com isso? Eu acho que não jogaste nesse jogo, mas Não, lembras-te da envolvência do jogo? Sim, eu tive 2 ou 3 jogos fora. Mas lembro-me, estava no estádio e aquilo estava um ambiente inacreditável, aquilo estava incrível. Tive pena que não tivéssemos subido, porque se a gente tivesse subido na altura eu ficava lá. Eu tinha uma cláusula lá em que eles eram obrigados a comprar-me se nós subíssemos divisão. E como eu estava a gostar de estar lá e da experiência e tudo, e eu queria jogar lá a Primeira Liga também, foi duro, mas pronto, é o que é. Tenho agora outra possibilidade de subir para uma Primeira Liga e vamos a isso. Agora vai ser. Agora vai dar. Olha, e como é que foi a adaptação à Turquia do ponto de vista mais social? Com que impressões é que ficaste numa primeira fase do país e da cidade em que estavas? Eu vou ser sincero, antes de ir eu tinha uma ideia assim um pouquinho que é Turquia, pá, um país assim um pouquinho, mas eu honestamente gostei de estar lá. Ao início é um choque muito grande porque não é um país muçulmano e do nada estás assim ao meio da noite e estás a ouvir naqueles altifalantes as rezas lá, as rezas muçulmanas, e então aquilo ao início até dá assim um pouquinho de medo, sabes, assim é estranho. Mas depois vais-te habituando. As pessoas na cidade também eram super simpáticas. Nós lá na cidade toda a gente nos conhecia, os jogadores, porque eles lá vivem mesmo o futebol. Eles gostam mesmo daquilo. Então lá na cidade conheciam-nos e eu era sempre bem recebido em todo lado. E foi uma experiência boa. E digo-te já que eu gostava mesmo de voltar, que é um país que eu gostei muito de estar lá. Olha, tocaste aí num aspecto interessante e sobre o qual eu gosto sempre de falar com os convidados. Tiveste num país que é maioritariamente muçulmano, conviveste perto com realidades como o Ramadão, por exemplo, que está a cumprir agora. Que histórias é que tens de colegas a cumprir o Ramadão? Lembras-te de como é que era essa Ramadão, fase? Eu lembro dessa fase que é aquilo passado 1-2 semanas do Ramadão começar, o nível dos treinos começou assim. Eles pareciam que chegavam lá sempre tipo todos cansados, sem energia, sabes? É normal, não? Se não comeres e não beberes, o corpo, não, isto não há milagres. Mas depois eles no jogo havia uns que eles, se eu bem me lembro, eles explicaram-me qualquer coisa que era: tu podias comer no dia do jogo, mas tu depois tinhas de dar, ou era um dia a mais de Ramadão, os dias que não fazias, ou então tinhas que dar dinheiro ou ajudar pessoas com necessidades, assim, era assim qualquer coisa. Mas o nível baixou muito nessa altura de Ramadão. O nível, tanto nosso como dos próprios jogos, sentia-se que era diferente. O nível tinha baixado muito. Mas para nós, lá está, eles nunca, aos europeus e quem não fazia Ramadão, eles nunca deixavam faltar nada. Querias comer, tinhas comida, não havia problema nenhum. Sim, acho que essa é uma das partes interessantes de jogar fora, não é? Ou seja, esta possibilidade de conhecer as culturas novas. Exatamente. E de lidar com coisas novas, não é? Exatamente. Mas foi o mais diferente, lá está, foi a Turquia, porque Dinamarca e a própria Polónia e Roménia são países aqui da Europa, da União Europeia, que pronto, não sentes grande diferença. Parece que, lá está, a língua é diferente, mas de resto parece Portugal, é tudo muito parecido. E pegando até um bocadinho nessa questão, conseguiste apanhar alguma das línguas dos países em que estiveste? Foram quase todas experiências curtas, mas na Turquia na Turquia já conseguia, por exemplo, ir ao Starbucks ou assim qualquer coisa, já conseguia fazer o pedido todo em turco. Mas agora, se me pedes para realmente falar e desenvolver mais do que aquele que eu já tenho, já era difícil. Mas já conseguia dizer os palavrões deles nos treinos. Isso aí era certinho, não era? Já conseguia dizer bom dia e tudo, e eles se falassem entre eles já conseguia perceber mais ou menos o que é que queriam dizer. E pronto. Mas é uma língua muito difícil de aprender. Mas lá está, como tive um ano, acho que foi a minha experiência mais
mais duradoura assim num país fora de Portugal, foi lá. Sim, exatamente. Então consegui. Na Roménia não precisava de aprender o romeno porque nós éramos só portugueses de lá, só falávamos português, não tinha essa necessidade, mas era também bastante parecido, porque é latim, então dava. A língua que me está a ter mais dificuldade é até que o polaco. O treinador Sim. e tudo fala, eu não percebo nada. Não consigo mesmo entender uma única palavra do que eles dizem. Mas tens algum. Não sei se esta pergunta faz sentido, mas tens aulas ou alguma coisa do género? Não. Mas Ok. eles têm sempre uma pessoa lá a traduzir. Na Turquia também nós tínhamos mesmo um tradutor no clube. Sempre que estava lá o treinador, estava lá o outro, o papagaio ao lado, sempre a traduzir o que o treinador, qualquer um dizia. Ok, Por isso é que também comecei a aprender, eu acho, porque eu ouvia, ele traduzia ao mesmo tempo, então fazia a ligação das palavras. Agora aqui na Polónia eu não consigo mesmo ainda pescar nada do que eles dizem. E há também aqui uma questão que tu tocaste neste momento. As tuas experiências em cada um dos países em que estiveste até agora foram relativamente curtas. Por exemplo, tu no espaço de um ano e meio passas da Turquia para a Roménia para a Polónia. Quão difícil é a todos os níveis esta situação em concreto de andar sempre a saltar? É isso, é difícil, nem é só ao nível do desportivo do futebol, é ter que andar com a casa às costas, ter que arranjar um novo apartamento, ter que arranjar um novo carro, ter que comprar tudo de novo para a casa. Mesmo para a minha mulher isto é uma situação muito difícil, também para ela, andar a sair de um lado para o outro, mas era o que já nos tínhamos comprometido, era isto que ia acabar por acontecer e que tem que acontecer porque temos que nos fazer à vida, é mesmo assim. Olha, só mesmo para terminar aqui a experiência na Turquia, já falaste do fervor dos adeptos. Pergunto, os adeptos do teu clube eram realmente daqueles que se manifestavam bastante? Tiveste algum episódio, seja com os teus adeptos ou com adeptos de outros clubes, em que sentiste, opá, isto aqui é realmente diferente do que temos em Portugal? Nós tínhamos bons adeptos, mas o nosso estádio era assim um pouquinho mais antigo, então nunca dava para sentir aquele, sabes? Sei. Mas nós tínhamos bons adeptos. Onde eu senti realmente, e eles avisaram durante a semana toda, estávamos a preparar esse jogo e já estavam a dizer Ahmed Sport, era em Ahmed Sport. Okay. Avisaram-nos a semana toda para cuidar de jogar lá, que eles são um povo assim um pouquinho mais difícil e vão-te provocar e vão-te, se tu olhares para eles e qualquer coisa, eles vão-te mandar coisas. E pá, a semana toda ali, mas eu a pensar, pá, isto é normal, pronto, bom, se tiver estado cheio, vão-te. É quando chego lá está, eu estava a extremo. Eu estava colado à linha, imagino. onde estava o estádio todo ali cheio e eles começam a mandar águas. Lá aquelas águas de plástico e tudo, começam a mandar águas. Opá, juro, senti muita dificuldade. Eu não me estava a conseguir concentrar, estava tipo, quando tinha a bola, aquilo era já subis por todo lado. Era difícil. Acho que até nesse jogo eu saio ao intervalo. Acho que nesse jogo eu até saio ao intervalo. Não estava a dar, esse jogo não estava a dar para mim. Pá, foi aí. Adeptos mesmo, lá é muito complicado chegar. É que eles mandam tu que tiver a mão para o campo e estão-te ali a insultar e tudo e a mexer contigo. Um ambiente muito, muito, muito complicado de jogar lá. Pá, fizeste-me lembrar uma história que já me contaram aqui. O Fábio Martins, que esteve no Chipre, contar que o clube dele, o ambiente era igual, que eram os adeptos a cuspir nos adversários. É isso, é tudo. Que ele estava um ambiente mesmo. Foi como eu te disse, até ao intervalo eu saí. Não estava a dar, pá, simplesmente não estava a dar. Paulinho, houve assim mais alguma história que tenha ficado desta experiência na Turquia que achas que me esteja assim a lembrar? Opá, lá na Turquia eu sentia muito, olha, tenho uma história num jogo. Sentia muito que não sei se havia ali uma ligação entre os árbitros, qualquer coisa, eu não sei, mas eu sei que há um jogo em que nós vamos jogar, já não me estou a lembrar do nome da equipa, e eu até faço golo nesse jogo, e como eu estou a jogar a extremo, há lá um lance assim dentro da área, em que na nossa área que eu calculo mal e faço um carrinho, opá, eu sei que eu toquei no gajo, eu toquei. E aquilo vai a videoarte e tudo, e eu pensei, eu estava a dizer aos jogadores da minha equipa, pá, eu toquei-lhe penalti. E ele vai a videoarte e pá, não marca penalti e aquilo segue, pá, mas sabes quando tu sabes que, pá, eu dei, pronto, eu acertei-lhe, entendes? E pá, eu fiquei a pensar, há aqui algumas coisas, e mais episódios assim, havia coisas, mesmo contra nós, às vezes era a nosso favor, havia coisas ali um bocadinho estranhas, entendes? Certo, estou a perceber. Pá, acho que... Mas já me tinham falado disso na Turquia, que acontece muito isto, estes jogos por trás do jogo.
Exatamente, exatamente. Olha, já te disse, esta questão dos salários esteve sempre regularizada, tudo tranquilo. Sim, sim. A única coisa que falhou foi agora no final. Que ficaram por um mês, não ficámos ali, estamos agora aqui nos conflitos de paga, não paga, mas durante a época, sempre tudo, sempre lembro mesmo os prémios, jogo, tudo. Se calhar houve aqui ficar um bocadinho aziados não terem subido. Pois, Não é? não sei o que é que aconteceu, mas alguma coisa aconteceu. Exatamente, exatamente. Olha, rumas depois à Roménia no início desta temporada, aí já sem ligação ao Viborg, Sim. o contrato tinha terminado, não era? Não tinha Ou terminado o rescindiram? contrato, não, eles ficaram com uma percentagem do meu passe. Certo. Ou seja, não foi uma venda, mas pronto, deixaram-me ir, mas ficaram, acho que foi com 10% ou assim, qualquer coisa do meu passe. E pronto. E a questão, por exemplo, de haver vários portugueses no plantel, foi um incentivo para ir para lá? Muito, porque eu lembro-me, eu só fui para lá aliás, já tinham feito o primeiro jogo para o campeonato até. Eu fiquei cerca de um mês e tal de férias e eu estava a começar também a ficar, porra, para onde é que eu vou jogar este ano? Mas não precisamos de fazer tranquilo, há propostas, vai aparecer, que à espera do melhor e não sei o quê. Mas eu, na nossa cabeça nós ficámos sempre, porra, eu quero não é? Quero ir para uma equipa que já está a começar a época, eu quero jogar, como é que Claro. é? E depois quando surge esta proposta, já tinha lá o Né Lopes, já estava lá o Andrezinho, já estava lá o João Lameira e o Patrick, e eu pensei, pá, isto vai ser bom, porque já tem lá tantos portugueses e tudo, pá, eu vou. E pronto, também tinha um contrato bom lá. O próprio dono falava português, o dono do clube, quem está por trás do clube, que também já esteve no Rodomiac, penso eu, e ele também já na altura levava muitos portugueses. Há uma pessoa que gosta de trabalhar muito com muitos portugueses e gente que fala português. Opá, e felizmente que fui para lá e ainda bem, porque foi incrível, adorei estar lá. Que peso é e que importância é que dás ao ato de recolher informação sobre um clube antes de ires para lá? Já tinhas dito que tinhas falado antes de ir para a Turquia e tudo mais. Sim. Mas sentes que há realmente um aspecto decisivo no processo de escolha muito de um importante, clube? claro, é muito, muito importante. E eu, o que mais tive esse processo foi até no Hotel Lul, porque mesmo para aqui, para aqui foi uma coisa muito rápida. Foi algo que nós tivemos a paragem do campeonato, também para na Roménia. E eu, pronto, estou nas férias em Portugal e eu tenho que apanhar voo dia 3 para a Roménia. E eu, quando estou prestes a apanhar o voo, liga-me um empresário a dizer: olha pá, há esta proposta, é isto, isto e isto. E eu fiquei, pá, pronto, e vou. Quando chego lá, no Hotel Lul, pá, o clube também estava a passar dificuldades e o pessoal que estava por trás do clube disse: opá, amanhã viajas. Nem me disse se eu aceitava ou se não aceitava a proposta. É pá, isto vai mudar a tua vida, amanhã viajas, amanhã já tens voo, amanhã vais para lá. E eu nem tive grande oportunidade de perguntar como é que era o clube, como é que não era, pá. Pronto, olha, vi só. Exatamente. Mas para já não estás arrependido? Não, porque pronto. Olha, pergunto também se não sentiste um bocadinho o choque de passares de uma segunda divisão para uma primeira divisão. Foi tranquilo esse processo? Foi tranquilo, porque também já tive lá está a experiência, mesmo que não seja a melhor, já tive a experiência da primeira divisão da Dinamarca, de Portugal, e lá está, era uma coisa que eu sentia, era que me faltava afirmar numa primeira divisão. E eu precisava mesmo desta época, ter jogado numa primeira divisão e conseguir afirmar. Felizmente deu certo e pronto. Sim, e eu ia-te perguntar aqui, tem mais na parte da Turquia. Ou seja, depois daquele período em que as coisas não te estavam a correr bem, teres realmente estas duas épocas, minutos a jogar de forma constante, sem lesões, a marcar, claro, foi importante muito importante. Não vou dizer renascer do Paulinho, mas... Sim, mas eu já estava, mesmo mentalmente, estava a começar a ficar, e isto deu-me outra vida. E lá está, isto de ter tantos portugueses lá e tudo ajudou mesmo muito, porque lá está, é o que eu te digo, o futebol não é só tens as qualidades ou não tens, estás bem mentalmente, como é que tu estás, és feliz aqui, não és? As coisas acabam depois por surgir naturalmente. Claro que sim. Olha, faço-te um bocadinho as perguntas que te fiz em relação às outras experiências. Como é que descreves a cidade de Galata e como é que foi a adaptação? Pá, era uma cidade assim, pronto, mais pequena, não era a melhor cidade do mundo, mas lá está, quando tens
boas pessoas ao teu redor e um bom ambiente, pá, tudo parece melhor, entendes? Então a cidade até se tornava melhor, até chegámos a ir visitar Bucareste todos juntos, chegámos a ir para um lado e para o outro juntos. E surpreendeu muito pela positiva o país da Roménia. Eu fui numa ideia a pensar, pronto, isto vai ser um país assim pouquinho, mas não, impecável. Gostei muito, muito, muito de viver lá. Um país muito bom e nada a apontar mesmo. Olha, e em relação aos adeptos do teu clube, como é que os descreverias? Nós tínhamos sempre uma casa muito boa. Quando jogávamos em casa, estava sempre quase cheio aquilo. Até lembro de um jogo, foi para aí o meu segundo ou terceiro jogo, com o Dinamo de Bucareste, nós, o estádio cheio, ganhámos esse jogo 2-1 e lembro de sair eu e mais alguns portugueses a dizer, não, estamos num sítio incrível, isto aqui esquece, aqui somos jogadores mesmo. Opá, mas também estávamos bem, entendes? A época estava a correr bem e isso também traz sempre adeptos, quer queiramos, quer não. Mas sim, eu gostei muito. O estádio é que não era isso tudo, porque era um estádio assim um pouquinho também mais antigo, mas que os adeptos lá faziam um ambiente muito bom. Já partilhaste esta situação de chegarem ao balneário e terem colegas a fumar? Agora estou a confundir. Foi aqui na Roménia, certo? Não, Exatamente. não, foi na Turquia. Exato, Sim. exatamente. Estava a confundir. Mas ia-te perguntar se tens alguma história que tenha marcado desta experiência na Roménia e com os portugueses, alguma coisa do género que possas partilhar. Por acaso não me estou a lembrar assim nada, porque pá, nós juntávamos sempre, fazíamos muitas coisas juntos, mas assim histórias assim que não me estou a lembrar por acaso. Não, tranquilo. Olha, e aproveito também para te perguntar esta questão de teres tantas experiências fora. Eu se calhar já vi um bocadinho a tua resposta. Se era algo que tinhas pensado quando estavas a começar o teu trajeto no futebol ou se foi algo mesmo que aconteceu, digamos assim. Eu vou-te ser sincero, a mim, desde que eu cheguei ao nível profissional no Estrela, sempre ouvia isto de opá, tu se queres ganhar dinheiro no futebol tens de ir lá para fora, tu se queres fazer uma boa, não sei o que, ter carreira, tens de ir lá para fora, tens de ir lá para fora. Então eu sempre me fui mentalizando que inevitavelmente eu iria acabar por ir lá para fora. Nunca pus aos jogadores que metem assim trave, tipo, opá, eu não quero fazer carreira aqui em Portugal, quero família e tudo mais. Pá, eu sempre tive essa mente aberta de se tiver que ser lá para fora, é lá para fora, se tiver que. Aquela época em que volto para Portugal, aí sim, eu disse ao meu empresário: quero voltar para Portugal, preciso voltar para Portugal. Pá, a partir daí foi sempre pá, onde for melhor, onde for mais vantajoso financeiramente, esportivamente, tudo. Onde for melhor é para onde eu vou. Certíssimo. Olha, e um bocadinho na sequência desta resposta, pergunto: estás com 26 anos, ainda jovem, ainda com muitos anos pela frente, que objetivos é que tens para o futuro? Olha, o objetivo agora principal é subir aqui divisão. O principal objetivo é subir divisão e depois acho que temos que levar um dia de cada vez, época a época, tentar fazer, porque lá está, nem sempre tudo vai correr bem. Que carreiras é que tudo correu sempre bem? Do Cristiano Ronaldo, do Messi? É difícil. E então a gente tem que ser equilibrado emocionalmente e acho que foi uma coisa que eu ganhei, foi isso, este equilíbrio emocional de pés assentos no chão, viver o dia a dia, fazer uma coisa de cada vez. Se correr bem, logo se vê o que é que vai aparecer coisas boas e logo se vê o que aparece. Se não correr bem, também vai aparecer outras coisas para depois darmos o salto novamente. E lá está, mas eu gostava de um dia voltar a Portugal, sem dúvida que gostava. Seja a Primeira Liga, seja mesmo a Segunda Liga, eu gostava muito de voltar a Portugal. Para terminarmos, tenho só aqui um pequeno desafio de perguntas e respostas rápidas. Ou seja, tudo sobre as tuas experiências no estrangeiro. Peço que respondas a primeira coisa que te vier à cabeça. Para começar, pergunto qual foi o país em que mais gostaste de viver de forma geral? Roménia. O país com a melhor gastronomia? Turquia. O melhor estádio, ou seja, dos clubes em que jogaste, qual era o que tinha o melhor estádio a nível de infraestruturas? O Viborg. O clube com os melhores adeptos? O Viborg. O melhor jogador com quem jogaste nestas aventuras no estrangeiro? Pedro Nuno. Para lhe dar moral. Para lhe dar uma moralzinha. O melhor treinador que tiveste nestas experiências fora? O melhor treinador. Das experiências fora. Estás a ver, agora pegaste-me aqui, agora fiquei sem saber o que responder. O do Hotelul. Certíssimo. Quem foi o melhor jogador contra quem jogaste nestas aventuras no estrangeiro? Melhor jogador. Olha, não sei dizer o nome, honestamente.
para ficar aqui a pensar rápido, não sei dizer o nome, porque tenho medo depois de. Não sei essa. Pergunto se há assim algum jogo que não esqueces que tenha marcado de forma especial. O meu último jogo na Roménia. Certíssimo. E só mesmo para terminar, um país no qual não jogaste e ainda gostavas de vir a jogar. Alemanha. Certíssimo. Paulinho, olha, só te posso agradecer por esta hora que tiraste para conversar comigo. Foi mesmo um gosto para mim ter-te aqui no Quatro Cantos do Mundo. Olha, muito obrigado, foi um gosto e adorei ficar aqui à conversa contigo. Para quem nos vê, para quem nos ouve, já sabem que nos podem acompanhar nas redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter e logicamente no YouTube e no Spotify. E já sabem, viajem connosco.